TV Fortaleza, um novo tempo, uma nova televisão. Construindo a cidadania. Meus cumprimentos aos assinantes, telespectadores da TV Fortaleza, Canal 6. Hoje é um dia muito alegre para nós que estamos fazendo esse programa onde nós estamos recebendo todos os homenageados da nossa promoção, destaques da política e da administração pública e social do Ceará e do Brasil. E este ano nós estamos recebendo um dos maiores vencedores dessa promoção, o Paulo Oliveira, esse que é o maior comunicador do rádio e da televisão do Ceará. Paulinho, eu tenho essa intimidade de chamá-lo, porque eu conheci o Paulinho já desde 74, quando o meu irmão Carlos Alberto Farias trabalhava com ele na Ceará Rádio Clube. Isso. De modo que aí já se vão 47 anos, né? Até com alguns laços familiares, né? Exatamente, até com alguns laços familiares. Vocês eram na época com cunhados, com cunhados, né? Uhum. De modo, Paulo, que é uma alegria muito grande recebê-lo aqui. Você que já ganhou 6 vezes a nossa promoção. 6 vezes e estou partindo para 7. Né? Sem modéstia. Então é um privilégio muito grande a gente hoje entrevistar o Paulo Oliveira. Ele que entrevista todo mundo. As pessoas importantes que chegam ao Ceará têm que passar no programa do Paulo Oliveira. O presidente da República é o mais simples. Exatamente. Então, operário. Esteve lá o presidente Lula, esteve lá a Dilma, esteve o Serra, esteve o Alckmin, esteve o Aécio. Todos. Passou no Ceará, tem que dar entrevista no Paulo. E hoje, para alegria nossa, o Paulo vai dar uma entrevista a gente. Então é um privilégio muito grande, Paulinho, estou à sua disposição, ter aqui para saber algumas coisas da sua vida. Certo? Você que pergunta aos outros, eu hoje vou lhe perguntar. Pode perguntar, fica à vontade. Inicialmente, Paulinho, eu queria que você fizesse um resumo do seu currículo. Como é que você começou, as suas principais atividades? Eu comecei, na verdade, em 1969. Em 1969, a Rádio Dragão do Mar abria concurso para comunicadores. Chamava locutor na época, né? Hoje a gente chama comunicador, que é mais abrangente. Não é? E eu me submeti a um teste de comunicador. Na época o teste era severo, você tinha que ler um noticiáriozinho de cinco notícias, uma nacional, uma local, uma política, uma esportiva e uma internacional. Então você tinha que dar inflexão para cada tipo de notícia. E eu fiz esse teste. Depois entregava a você um roteiro musical, entre músicas nacionais e estrangeiras, para você dizer o cantor e o nome da música. Fazer um pequeno improviso, né? Como disc jockey, tá entendendo? Depois disso tudo, você era submetido também a um testezinho de português. Não podia só ter a voz bonita, né? Aquela impostação de voz, e enfrentar o microfone, não. Nós fazíamos também um pequeno teste de gramática para que eles pudessem avaliar que tipo de comunicação você ia fazer, né? Ou se você ia ser só noticiarista, ou disc jockey, ou apresentador, né? No caso, não, eu já fui mais abrangente, já peguei todas as áreas, né? Disc jockey, comunicador, lia notícia também, e eu imitava muito bem o Sérgio Chapelin naquela época. O Sérgio Chapelin estava no auge, né? Ele, o Cid Moreira. Isso. E eu pegava lá da minha vizinha, que lá em casa não tinha televisor. Você tem uma ideia? Na minha casa veio aparecer rádio quando eu já tinha quase 25 anos de idade. Nós não tínhamos rádio. Eu vi o rádio da vizinha. E eu achava bonita a Voz do Brasil, sabe? Ela deixava eu assistir só a Voz do Brasil, né? Eu deixava assistir só a Voz do Brasil. E eu assistia a Voz do Brasil e achava bonita aquela maneira como os locutores se comportavam naquele, né? Aquele bate-bola, né? De um e outro, né? Pá, 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 pá. E eu fazia do mesmo jeito. Então, para mim, fazer o teste de rádio foi a maior moleza que já aconteceu na minha vida. Além de um timbre de voz um pouco mais acentuado, né? Voz jovem ainda, na época. E daí eram 200 concorrentes, eu lembro. Entravam de 2 em 2. E eu fui desse embalo, fazia o teste, descia, ficava esperando o resultado lá embaixo, na Rádio Dragão do Mar. Lá tinha um saguão a céu aberto e ficava esperando. Eu lembro que quando terminamos todos de fazer o teste, por volta de 2 horas da tarde, já azul de fome,
o general Almir Macedo de Mesquita foi para o parapeito assim da parte que tinha lá em cima e disse, olha, o resto aí pode ir para casa aprender a ler, fica só esse neguinho aí. Fica só esse neguinho aí, eu magrinho, cabeludo, né? A voz não casava comigo, porque as pessoas me ouviam lá na gravação e depois procuravam saber quem era, né? O Tom Barros foi um deles. Eu encontrei o Tom deitado lá em cima de uma mesa, um birô de redação, né? Aí O Tom Barros já trabalhava na Dragão? Trabalhava na Dragão. Aí chamaram o Tom para ouvir. Eu tinha feito esse teste, né? Com tudo isso que eu lhe falei. Quando o Tom disse, quem é? Eu disse, não posso acreditar, né? O corpo não combinava com aquilo que eu tinha feito. É. Prova disso é que para onde eu fiz teste. Eu fui para a Rádio Assunção, depois de Civil e Exército. Estava vendo lá um concurso. Até nós demos um balão no Geraldo Fontenelle, que era o diretor. Isso. O Geraldo não queria gente aqui de Fortaleza. Como eu era um ilustre desconhecido na época, eu trabalhei só 6 meses da Dragão, por conta do Exército, eu fui Civil e Exército, voltei só em 74. E eu fui fazer esse teste lá na Rádio Assunção. O operador era Haroldo Celino. Haroldo Celino disse, ô, seu Geraldo, tem um rapaz aí que veio de Brasília, o senhor não quer ninguém de Fortaleza, né? Ele veio de Brasília e eu queria que o senhor ouvisse o teste do rapaz. Aí disse, pode soltar. Aí soltaram lá o teste. Eu disse, mas rapaz, era quem eu estava precisando. Fiquei um ano ainda na Rádio Assunção. De lá eu fui para a Rádio Iracema, a convite do Nivaldo Rangel, que era gerente comercial e gerente da rádio. Da rádio, da Iracema foi que eu fui para ser Rádio Clube, é onde eu estourei. Certo. Né? Mas um dia, Foi interessante... quando eu conheci. Já fazia a Cidade de Alei, não era lá? Isso. No lugar do Paulo Lima Verde. Isso. Pois bem, da Rádio Assunção, 6 meses depois que eu já estava no ar, a rádio líder absoluto de audiência, lembra que ela passou 8 anos, não foi? Isso. Era Assunção Super Musical, era só música. E eu sei que o Geraldo Fontenelle, a gente estava conversando dentro do estúdio, chegou uma locutora lá que trabalhava à noite, o nome dela era Naira Francis. E ela tinha me conhecido do tempo da Dragão, mas disse, Paulo Oliveira, e é tu, rapaz? Ela disse, tu conhece esse moleque de onde? Daqui. Tu não disse que tinha vindo de Brasília? Eu falei, não, eu pensei que você era de Brasília, isso era carro, né? Eu pensei que o senhor estava falando qual é a marca do meu carro, né? Eu disse que era Brasília. Né? Você veio de Brasília? Eu digo, vim de Brasília. Ele, na verdade, ele queria era gente de fora do estado do Ceará. Perfeitamente. Aí ele disse, mas rapaz, já que está dando certo, fica, né? Pode concluir aí seu trabalho. E eu passei um ano lá, depois fui convidado. Foi então que eu fui para a Rádio Iracema, dessa época da Assunção. Da Iracema foi que eu fui para a Ceará Rádio Clube. Da Ceará Rádio Clube foi o meu grande salto em qualidade profissional, eu digo, fui na Rádio Povo. Perfeito. Da Ceará Rádio Clube, era uma rádio um pouco acanhada, né? Mas mesmo assim a gente liderava a audiência. E fui para a Rádio Povo. E daí o estouro foi grande. Era o secretário da cidade. Secretário da cidade. É. Aí foi... Ali eu fiquei 8 anos. Isso. Fiquei 8 anos, até... Passei pela Vesbares antes de passar de Assunção. Passei pela Vesbares, trabalhei 90 dias lá, me para fora por causa de cachaça. Foram um dia me buscar. Você gostava? Menina, foram um dia me buscar. Foram me buscar lá em casa, eu estava até de folga, era um dia de sábado. Quando chegar lá em casa, estava melado, né? Me deram um banho, me deram café amargo. Me trouxeram para trabalhar sábado à noite, pelo amor de Deus. E eu fui fazer o sábado à noite. Eu trabalhei tudo quanto é horário, de madrugada, sábado. Fazia na Rádio Dragão, Desperta Nordeste, um programa de forró. Eu fui forrozeiro. Foi bem. Então, tudo que você imaginar, até corrida de kart eu já transmiti. Viu? Aí na Rádio Povo foi o grande salto de qualidade, porque é uma rádio moderna. Isso. Uma rádio muito bonita, muito movimentada, e eu gostava daquilo, né? Aquelas vietinhas, tudo muito certinho. Ia lá por lá, eu fiquei 8 anos. Foi quando a Verdes Mares me chamou de novo. 20 anos depois, a Verdes Mares me chama. Aí eu voltei por cima, né? A rádio estava meio ruim na época, ela era 4º lugar do Ibope. E dentro de 9 meses, o período de uma gestação, nós partimos para o 1º lugar. E até hoje nós estamos lá 25 anos já. 25 anos já na Verdinha? Eu entrei em 87, né? Nós estamos em 2011, né? 24 anos. 24 anos. 24 anos. E eu... No primeiro mês, eu lembro, na Rádio Vesmares, 1987, eu entrei no dia 1º de junho. No primeiro mês, eu entrei, a rádio no horário dava 14 pontos. No primeiro mês foi para 28. Você vê que foi um aumento, né, de 100%. No segundo mês, foi mais lento, nós fomos para 35. No sexto mês, nós fomos para 35. Aí, daí eu fui encostando. Com 9 meses,
liquidada a fatura até hoje, graças a Deus, e a esse povão maravilhoso que nos dá essa audiência extraordinária. Paulo, você sabe que essa inclusão de comunicador, de diretor de hospital, diretor de entidade empresarial, de entidade filantrópica, foi uma sugestão do meu saudoso e querido amigo Régio Cá. Doutor Régio Cá, fui tratado por ele. Sem dúvida, um dos maiores cirurgiões cardiologistas do país. Você sabe que o nosso projeto incluía inicialmente somente os políticos e os administradores. Então, por sugestão do doutor Regis, nós incluímos esses itens, foi aí onde entrou o comunicador. Onde houve essa abrangência, Exatamente. E eu acho que isso enriqueceu a promoção, né? Você sabe que vocês, na nossa festa recentemente realizada, você esteve ao lado do Aclísio Sena, do Roberto Cláudio, do Domingos Filho, meus amigos, do Pimentel, do Inácio. Então, o Eudício, que foi o grande homenageado da festa. Então, o comunicador não deixa de ser uma pessoa que faz um trabalho social muito importante. É verdade. E eu lhe pergunto, Paulinho, e qual é o segredo dessa audiência que você tem? Acho que a assiduidade, tem que estar por dentro das coisas. Hoje em dia, tem necessariamente, o comunicador tem que estar por dentro do que está acontecendo, do que está se passando no mundo. Em todas as áreas, né? Na economia, no futebol, na política. Em todas as áreas o comunicador tem por obrigação, e eu vou lhe dizer uma coisa, eu passo 24 horas por dia no ar. Tudo para mim é informação, tudo para mim é notícia. Tenho que estar por dentro. Cuido da minha voz, cuido da minha garganta com muito carinho, porque é de onde eu sobrevivo, não é? Está entendendo? E procurando sempre fazer amizade. Essa semana a prefeita foi convidada para ir lá para o meu programa, não por mim, foi convidada pela coordenação. E deu um bolo danado, eu não sei porquê. A entrevista maravilhosa que ela me deu, porque disseram que eu fui muito morno. Eu digo, olha, nós estamos aqui para conversar com a autoridade, não para agredir. Né? Para isso tem a Câmara Municipal, né? Tem aí a Assembleia Legislativa, os representantes do povo, o papel deles é esse, né? Eu, como comunicador, dentro do amadurecimento que eu acredito que eu obtive, eu trato qualquer que seja meu convidado, você sempre vai no meu programa, você é bem tratado, eu não vejo por que a gente tem que estar agredindo. Sem dúvida. Não é verdade? É. Viu? Então, é outra faceta que eu fui adquirindo com o correr do tempo. Rapaz, você vai brigar feito um louco no microfone, esculhambando Deus e o mundo, arranjando inimigo em cada esquina. A sua vida se torna um inferno. Sem dúvida. Você está entendendo? E eu já respondi processo demais. Já respondi muito processo. Chega! Né? Eu quero é paz agora e amor. Viu? Sombra e água fresca. Paulinho, para você fazer aquele seu programa, você entra às 5 da manhã. Eu chego na rádio 4h30, eu começo 10 para as 5. 10 para Para poder avançar a pasta comercial. Certo. Aí eu vou 10 para as 5, de 10 para as 5 nós vamos até 6h30. 6h30 tem um noticiário, é quando eu tenho uma folguinha, meia hora. Tomar um cafezinho por ali, depois a gente dá sequência, eu vou até 9 horas. De lá você sai para gravar a televisão? Grava a televisão, termina de gravar a televisão 11 horas, dependendo do ritmo de gravação, 11 horas a gente liquida a fatura. Me parece que essa sua espontaneidade, Paulinho, essa sua simpatia, essa maneira como você faz o rádio aberto, improvisando, né? Porque isso é que é importante. Sempre. Porque isso é importante, o comunicador tem que saber improvisar. E você sabe improvisar, né? Quer dizer, você no programa você brinca, você ri, você diz às vezes uma piada, diz uma brincadeira. Eu acho que isso é que agrada bastante ao ouvinte e ao telespectador. Né? Então, Paulinho, eu acho que isso deve ser um dos segredos da sua grande audiência que você consegue nos seus programas. Mas nós vamos agora ter um rápido intervalo e eu vou deixar no ar a pergunta seguinte. Quais são os seus planos agora para 2011? Nós voltamos em 1 minuto. De segunda a sexta-feira, às 18 horas, as principais notícias do dia na capital cearense, no Brasil, com uma cobertura especial do trabalho dos vereadores e do Parlamento de Fortaleza. Jornal da Câmara, informação com credibilidade, que deixa você por dentro de tudo que é e será notícia na capital cearense. A apresentação, Ivelise Maia, de segunda a sexta, às 18 horas, na TV Fortaleza. Um novo tempo, cultura e informação a serviço da cidadania.
Nós voltamos com o grande comunicador Paulo Oliveira, que, para satisfação nossa, está hoje aqui dando o seu depoimento. Ele que foi um dos melhores da política e da administração pública e social do Ceará e do Brasil de 2010. Paulinho, nós Um dos sabemos... 30 mais influentes também, né? Daquela revista Fale. Foi, né? exatamente. Luiz Também. Sérgio Santos. Você sabe, Paulo, eu observei que, modéstia à parte, depois que você passou a ganhar os nossos prêmios, as nossas comendas, outros também passaram a lhe homenagear. Me parece que você foi... Você abriu a porta. Eu abri a porta. Depois prêmios. disso, você ganhou vários prêmios, eu observei isso. Mas o primeiro você recebeu o nosso. Aqui foi. Depois eu fui para São Paulo receber do melhor do Norte e Nordeste. Isso, exatamente. Mas, graças a Deus, a PPE tem aberto portas para homenagem, não só a você, como o Ivens Dias Branco, como Deus Queiroz, grandes empresários, grandes Beto figuras Studart, da política, né? Beto Studart, Eunício Oliveira. Foram Raimundo Delfino. Raimundo Delfino. Sempre eles foram primeiro homenageados pela PPE e depois os outros passaram a homenagear. Então, para satisfação nossa, nós abrimos as portas para a homenagem a grandes figuras do Ceará. Mas, Paulinho, eu sei que você já completou 60 anos agora. Fechei, 60. E eu sei que você está com planos de trabalhar um pouco menos. Eu acho que está certo. Isso. Não adianta, Paulinho, a gente trabalhar demais. Eu digo isso também para os meus filhos. Eu estou com 64, também estou pensando aos poucos. Já estou passando o controle da minha empresa para o meu filho, Leonardo. E onde eu digo sempre, Paulinho, você também disse para os seus filhos, você também tem filhos que estão na mesma profissão sua. Eu digo sempre o seguinte, Paulinho, quem faz bem feito, faz muitas vezes. Quem faz mal feito, faz poucas vezes. É verdade. Eu estou há 27 anos fazendo eventos, porque, modéstia à parte, a gente procura fazer a coisa direto. E você está há mais de 40 anos trabalhando com comunicação. 41. 41 anos. Então, por quê? Porque você faz bem feito. E eu sei que você já E tem um adoro. filho e gosta do que faz. Gosto do que faço. E o meu filho mais novo, que é o Paulo Sadar, já ama o que está fazendo. É jornalista. Está aprendendo com você. Então, Paulo, quais são os seus planos agora a partir de 2011? Me parece que você, inclusive, não está fazendo mais o programa aos sábados. E eu acho que isso é muito justo, porque você trabalhava de segunda a sábado. Agora você está folgando um pouco do fim de semana. Porque eu saía, por exemplo, eu saía da rádio 9 horas dia de sábado. Perdi a semana todinha, né? Perdi. Então eu preciso viajar, tem meus clientes que precisam de uma visita minha. Tá entendendo? Já estou recebendo vários convites para conhecer. Por exemplo, o Otácio da Coquid me convidou agora para ir em agosto para conhecer a loja dele lá em Barretos, lá em São Paulo. Eu não tinha tempo. A gente sai daqui de Fortaleza meio-dia para São Paulo, de São Paulo vai para Barretos, passa lá a sexta-feira, dorme lá, o sábado o dia todo, volta domingo às 9 horas da noite. Então eu vou ter tempo de fazer esse tipo de evento que eu não vinha mais Outro fazendo, homenageado né? nosso, o Otácio da Coquid. Foi homenageado como prefeito, Isso. em Choró, Choró, Limão. e também foi homenageado como empresário da Coquid. Isso. E ele me fez esse convite. Então, O Ivens Dias Branco às vezes me convida também para viajar viajo muito com ele, viajo muito. É. Mas, como o sábado estava atravancando isso aí, não é? Isso. Tá entendendo? Eu, a muito custo, com muito trabalho, consegui convencer a direção a me liberar dia de sábado, não é? Eu espero que a audiência continue. Está entregue em boas mãos, que é o Evandro Nogueira, nosso companheiro Evandro Nogueira, e está se saindo muito bem. Eu tenho certeza que nós não vamos sofrer nenhuma defecção, não. Vai ficar muito bom o Evandro Nogueira aos sábados e aos domingos. Para ele foi uma vitória, né? Que trabalha aqui com vocês, né? Isso. O Evandro Nogueira? Ele tá aqui Foi bem. Então na ficou casa. nas mãos, ele está muito bem. Mas eu tenho planos de melhorar mais ainda no meu programa de televisão. Eu tenho planos sensacionais, se der certo do que eu venho imaginando, do que eu estou trabalhando, a coisa vai... Vou deixar de trabalhar mais ainda um pouquinho, viu? Trabalhar menos, com faturamento bem razoável, né? Dentro daquilo que eu me proponho. Vem coisa muito boa para mim, para você também, viu? Perfeitamente. Tá certo? Espero que você me deixar essa notícia boa. Eu não posso muito tocar fogo no rabo do diabo, não, porque senão o bicho corre, né? Perfeitamente. Tá entendendo? Mas vem coisa boa aí para nós, ainda nesse ano 2011. Beleza. Há uns 15 anos atrás, eu estava no restaurante Caravelli, que é meu cliente há mais de 20 anos, e uma cigana, uma indiana, eu estava com minha mulher, meus filhos, e chegou um cidadão já bem velho, disse assim, seu Paulo Oliveira, sou eu. É que a minha mulher lá está querendo falar contigo. Eu olhei para ela. Aí ela falou, vai ver o que é. E eu fui.
Ela usando que indiano não usa aquele negócio aqui entre os olhos, né? Isso, Aquela pedrinha, né? É. Não? Eu digo, essa doida aqui. Aí me sentei lá, ela pegou minha mão e olhou, e fez assim, olha, prepare-se para os 60 anos que a sua vida vai ter uma virada muito grande de 180 graus. Eu digo, minha Nossa Senhora, o que é que vai acontecer? E eu estou esperando esse acontecimento. Fiz 60 anos agora recentemente. Eu digo, vamos ver do que dá daqui para frente. 60 anos você já está descendo a ladeira. É verdade. Eu não sei o que mais poderia acontecer comigo com 60 anos de idade. Perfeito. Mas vamos aguardar, ver, né? vamos aguardar. Ver se a Indiana sabia de alguma coisa mesmo. Paulinho, essa parte comercial do seu programa, tudo é você que faz? Sou eu que Todos faço. aqueles clientes são contactados por você? A maioria, não é? Porque as agências também, elas metem muito comercial dentro do meu programa por conta da audiência. Certo. Agora, eu tenho um controle Mas você muito tem uma grande. participação em todo o Tenho, anúncio? sim, tenho. Certo. Eu tenho um controle muito grande para não inchar de comercial, Não ficar sobrecarregado. ficar sobrecarregado, que senão prejudica, né, a programação, prejudica Certo. o programa. Então a gente tem um controle muito grande do número de comerciais. Constantemente eles controlam aumentando, né, o valor do comercial. Eu digo, não, assim também não, né? Vamos com calma. Você aumentar para diminuir o volume, né, pode prejudicar também. Então a gente tem que ter um controle muito grande. 90% dos comerciais do meu programa entram através da minha pequena agência. Certo. 90%. Então isso mostra, Paulinho, que o seu trabalho ainda é mais intenso, porque você fica amanhã praticamente Isso. toda no ar, Isso. na televisão gravando ou na rádio, e à tarde você fazendo os seus contatos. Com certeza. Então, Paulo, é aquela história, né? Às vezes as pessoas dizem, o Paulo Oliveira está rico, o Paulo Oliveira está ganhando muito dinheiro, Não. os invejosos crescem logo os olhos. É. Então o Zé Lisboa, um comunicador aqui, dizia muito o seguinte, os invejosos que façam o que eu faço, trabalhe. E acabou o milho e acabou a pipoca, né? Então Lógico que você- atrasa não adianta. Então você realmente Vou buscar. trabalha, né, Paulo? Vou buscar. E esse é um dos segredos também do seu sucesso. Olha, já tem queimado com minha família muitos fins de semana, por exemplo. Alguém me chama para apresentar determinado evento fora do estado do Ceará. Eu vou buscar. Não interessa onde. Fim de semana você Fim de faz semana isso? faço, É? sim, faço. Não sabia, não. Constantemente eu faço. É. Aham. Mas é eventos no interior? Eventos pelo interior, eventos fora daqui do estado do Ceará, Beleza. Rio Grande do Norte, Alagoas, Sergipe, Beleza, beleza. São Paulo eu vou muito, Rio de Janeiro, tá entendendo? Faço muitos eventos, Beleza. entendeu? Desfile de moda, essa coisa toda, tô lá dentro. Vou buscar mesmo, tá entendendo? Certo. É isso que o Zé Lisboa diz, né? Faça como eu, trabalhe. É, exatamente. É, trabalho. Porque o invejoso, ele tem invejoso, ele quer ficar no seu lugar, mas não quer Não quer trabalhar. trabalhar. Ele fica reclamando, lhe criticando, né? Fica. Então eu digo sempre o seguinte, os competentes fazem, os invejosos criticam. Devia bater palma, né? Paulinho, outra coisa, o seu sucesso na televisão também é outra coisa confirmada. Eu vou muito ao Rio de Janeiro, você sabe, inclusive, que eu faço eventos lá. E eu tenho muito contato lá no Rio de Janeiro com garçons, com muitos cearenses que moram lá. E eles, sempre que eu chego lá, cadê o Paulo Oliveira? O senhor conhece o Paulo Cadê o Oliveira? Paulo Oliveira? O Paulinho saiu do ar, a TV Diário não está mais entrando. Eles têm lá nas favelas, ô Paulo, eu não sei se você sabe o que eles chamam de gato net. Gato net é É a a net. gambiarra, né? É a gambiarra. Gambiarra, é. Mas que aqueles cara da milícia cobram, sabia disso? Eles botam pela internet, né? E retransmitem É. para todas as E casas. cobram aquilo. Ah, Eles é? chamam de gato net. Por quê? Porque é a net cobrada por fora. E me disseram lá, eu agora tive recentemente, inclusive lá para fazer essa promoção nossa dos 10 brasileiros, eles me disseram que não estão mais pegando bem a TV Diário, o que houve, o Paulo Oliveira não está mais no ar. O que houve realmente, Paulo, dessa saída? Na verdade, é a parabólica, né? A gente estava na parabólica e por motivos lá internos, né? A Poderosa praticamente obrigou a tirar a TV do ar, diário da parabólica. Parece que em alguns horários a Estava TV Diário... prejudicando bastante lá pelo Janeiro. A gente estava entrando e era de sola. Essa semana agora, Semana Santa, passou, da Páscoa, né? Sexta-feira Santa. Sábado, eu tenho um apartamentozinho ali no Porto das Dunas e o cunhado da minha mulher estava lá com a gente. Paulinho, vamos pescar. Eu disse, pescar o quê? É tão fácil comprar um peixe ali já pronto, né? Aí, fomos pescar lá na enseada que tem ali no Porto das Dunas, tem aquela enseada, né? E a gente estava lá, eles pescando siri, eu ficava só coordenando ali, né? Era ele e o meu genro. E eu coordenando. Eles pescando e você coordenando. Coordenando a pescaria.
Começaram a pescar siri. E eu dei uma voltinha assim, e tinham 2 cidadãos olhando para mim. Eu digo, o que será? E eu olhei para eles, um fez assim para mim. Eu falei assim. Perguntar se podia vir até mim. Eu disse, venha. Aí eu vim, rapaz, eu lhe assisto lá em Brasília via internet. Como tiraram da parabólica, nós entramos pela internet. Certo. A rádio agora também, ela vai entrar pela internet com imagens. Você, em qualquer lugar do mundo, você vai assistir o meu programa de rádio me vendo pela internet. A partir de quando isso? As câmeras já foram instaladas. Certo. Já foram instaladas. Eu não sei quando é que nós vamos colocar no ar via internet. Mas é para ontem isso aí. É para ontem. Quer dizer que você fazendo o seu programa na rádio e a pessoa vendo... Lá na Itália, lá nos Estados Unidos, aonde quer que esteja. Beleza, hein, doutor? Isso é uma grande inovação do sistema Verdes Mares, E um passo grande também. Me parece que tem alguma emissora de rádio já fazendo isso? A Jovem Pan faz. Jovem Pan, né? A Jovem Pan de São Paulo. Beleza. Mas pela internet, aqui em Fortaleza, tem a Verdes Mares, né? A Rádio Verdes Mares, que as câmeras já foram instaladas dentro do estúdio. Perfeito. Ô, Paulo, ninguém pode mais fazer certos gestos, né, dentro do estúdio. E nem pode estar muito à vontade, né? Fazer não pode ficar muito à vontade, não. Eu, como eu já vou trabalhar pronto assim, por causa da televisão, né? Exato. Vai ficar legal para mim. Mas, Paulinho, é o seguinte, como você faz muito sucesso como comunicador, toda eleição que tem se fala no Paulo Oliveira. Ou candidato a prefeito, ou candidato a vice-prefeito, ou candidato a vice-governador, ou candidato a deputado federal, sempre se fala em Paulo Oliveira. A eleição está chegando agora, em 2012. A briga já começou, né? Começaram as especulações pelos nomes. E nós sabemos da sua ligação muito forte com o senador Tasso Gereissati. Está bem estremecido. Tá? Desde quando? Desde a minha desistência, né, da vice-governadoria. Certo. Mas ele já está, inclusive, anunciando comigo. Está, né? Está no Imobiliário Gereissati. Certo. Está anunciando comigo na rádio. Me parece que naquela época estava mais ou menos acertado que você seria o candidato a vice do Tasso, não é isso? Isso. Na eleição passada. Isso. Quando o Tasso desistiu de ser candidato, quer dizer, ele nem chegou a anunciar, mas especulou-se que ele poderia ser candidato a governador com você na vice. Eu me animei. Aí você iria. Me animei profundamente. Eu digo, olha, com o Tasso eu vou dentro, eu corro dentro. Quando Agora, ele desistiu, que passou a ser o Marcos Carles, aí você não topou, né? Não, e outra coisa. O meu filho acessou a internet lá para saber como é que estava, né, essa onda toda. Isso foi numa sexta-feira que eu anunciei, que eu disse que toparia, né, com ele. Já mandou divulgar. Olha, deu uma onda de internet me esculhambando que eu nunca vi tanta baixaria na minha vida. Foi mesmo. Coisas que eu nunca imaginei. Tá entendendo? Nego raparigueiro, nego sem vergonha, nego cachaceiro. Foi mesmo. Boçal. Rapaz, era tanta marmota. E começaram a mexer também com minha família, meus pais, meus irmãos, meus filhos. Meteram tudo numa panela só, de uma forma tão agressiva, tão imoral, tão indecente, que eu digo, não, isso aqui não é para mim, não. Certo. Isso aqui não é para mim, não. Eu fiquei numa angústia tão grande que eu pensei que eu ia morrer do coração. Foi mesmo, Foi. Paulinho. Foi naquele período que, De sexta-feira até quarta-feira. para ser anunciado, você como Isso. vice do Marcos Carles. Que ia ser na outra sexta-feira. Certo. A minha mulher aniversariou na quarta-feira antes, 2 dias, e eu ia trocar de carro, o carro dela, né? Ela disse, eu não quero carro, não quero coisa nenhuma. Eu quero que você saia disso para que a nossa família possa viver em paz. Que coisa incrível, né? Negócio absurdo, eu nunca pensei que se fazia política daquele jeito. Né? Uma baixaria, né? Muito grande. Muito grande. Aí com isso talvez ele desestimulou, né? Muito, total. Clima de racismo, clima de agressão, de calúnia, difamação, coisa que eu nunca fiz na minha vida, colocaram. Eu digo, não. Para mim, chega, basta. Então, diante disso, Paulo, não há possibilidade de você, nessa eleição de 2012, entrar? Nem pensar. Nem como prefeito, candidato a prefeito, nem a vice? Estou fora. Certo. Perfeito, Paulo. Então, eu queria dizer o seguinte. Eu lhe digo mais ainda. Eu fiz as contas. Quanto é que ganha um vice-governador por mês? Eu, com a minha agênciazinha, eu não ia mais poder trabalhar, né? Como vice-governador, não. Então, com a minha agênciazinha, dá para sobreviver. Você está entendendo? Ganhando ou não, eu estava lascado financeiramente. Isso. Porque você teria que se afastar, né? Completamente. Eu acho que você se elegendo ou prefeito, ou vice-prefeito, ou governador... Tem que se afastar. Você não vai compatibilizar com o seu horário. Não posso. Então, em termos financeiros, você iria ter prejuízo. Eu ia muito. Eu ia me afundar como muitos políticos já se afundaram aqui no estado do Ceará.
E outra coisa, ia privar de você fazer o que você realmente ama, que você faz com muito amor, que você tem sucesso, e tem prejuízo financeiro. Financeiro grande. E outra coisa, enfrentar, como você diz, os invejosos que ficaram mandando essas mensagens através da internet, criticando não só você, como a sua família. Pior que eu conheço todinho. Você sabe quem foram? Sei, sim. Você identifica, né? Uhum. A gente conhece. Só se abriu lá um espaço lá, tem um aparelhinho lá, que ele detecta tudinho. Quem? O Tasso Gereissati. É um grupinho, um grupelho de gente que bate no meu ombro. Falso amigo. Esse é que é o mais perigoso. Ave Maria. Mas você identifica quem mandou aquela mensagem? Sim. O Tasso Gereissati tem esse aparelho? Tem, sim. E aí então você sabe quem são esses invejosos e esses falsos amigos. Né? Sei, sim. Eu queria, Paulo, agradecer a você, você estar aqui conosco, nesse programa que, como você sabe, nós estamos fazendo, recebendo todos os homenageados da nossa promoção. Agradecer ao telespectador assinante e dizer que até o próximo domingo e segunda-feira, com reprise às 7h30 da manhã, quando estaremos ouvindo mais um dos homenageados da nossa promoção. Muito obrigado a todos e um abraço. Valeu. TV Fortaleza, um novo tempo, uma nova televisão. Construindo a cidadania. Semana é de música na TV Fortaleza. Todos os sábados às 7 da noite, você confere uma seleção de clássicos da música nacional e internacional e temas que marcaram filmes famosos. Tudo isso reunido no Fortaleza em Concert. O melhor da música ao piano de Amaurite Paula Pessoa. Fortaleza em Concert, sábado 7 da noite e reapresentações em horários alternativos na TV Fortaleza. Um novo tempo, uma nova televisão, cultura e informação a serviço da cidadania. Gente, 10 vereadores. Havendo no legal, invocando a proteção de Deus, declara aberta a presente sessão. Iniciaremos pelo Pinga Fogo, onde 5 vereadores inscritos, cada vereador terá um tempo de até